A convidada de hoje do Diálogo Aberto é a cirurgiã plástica doutora Renata Magalhães. Sejam todos bem-vindos. Ana Lídia, boa noite. Doutor Herece, boa noite. Lígia, que bom ver aqui, Lígia. Todos bem-vindos. Aguardando aí a doutora chegar, a doutora Renata. Doutora Renata está chegando aqui agora. Doutora Renata. Doutora Renata, boa noite. Boa noite. Tudo Obrigada bem? pelo convite. É uma Tudo grande bem? honra para o Diálogo Aberto. Obrigada, a honra é minha. Obrigada, viu, pelo convite. Vem com o maior Doutora prazer. Renata, você está me vendo e me ouvindo bem? Sim. Tá, Uhum. né? Que ótimo. Então, é isso. Eu é que pergunto a vocês se vocês estão me ouvindo bem, porque eu não posso falar muito alto, porque minhas crianças estão dormindo. Pronto, estou ouvindo bem. Estou vendo e ouvindo bem, sim. A nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é a doutora Renata Magalhães, ela é cirurgiã plástica lá diretamente de Goiás. Doutora, você está em Goiânia mesmo? Sim. Goiânia, né? Conhece a minha Uhum. terra aqui, Fortaleza, Ceará, doutora? Ah, conheço demais. Tudo de bom. Minha terra é terra abençoada, realmente. É, maravilhoso. Doutora, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de ouvir aí como nasceu a sua história na medicina. Bom, na medicina, eu era muito jovem, eu tinha 16 anos, estava fazendo vestibular, estava perdida, não sabia o que eu queria. E aí, a cada momento, eu pensava em ser uma coisa. Eu quis ser médica, depois eu quis ser engenheira, depois eu quis... Aquilo de adolescente. Eu acabei fazendo vestibular para 5 coisas completamente diferentes nas 3 áreas. Aí meu pai até falou, ah, faz cursinho, você não sabe o que quer. Só que eu consegui passar em todos eles, então eu não queria sair de casa, eu acho que eu era muito nova ainda. Então eu acabei passando para medicina. E aí eu falei, ah, vou fazer o curso, eu tenho uma vaga de medicina, eu não vou aproveitar, né? Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu saio sem a menor cerimônia. Só que eu me apaixonei, adorei, graças a Deus, não me vejo fazendo outra coisa. Então foi por uma coincidência do destino, eu gosto de dizer assim, a medicina que me abraçou. Que ótimo. Sim, tem médicos na família, doutora? Tem, na época eu tinha só meu padrinho. Hum. Hoje em dia tem meu irmão. E eu tinha uma irmã que já é falecida também. Aí eu tenho meu irmão e tenho uma prima também que é médica. Ah, Que são entendi. mais jovens, né? Depois de mim, outros fizeram. Doutora, e por que a cirurgia plástica, doutora? Ai, Rodrigo, cirurgia plástica é tudo de bom. Eu acho que vocês tinham que fazer medicina para vocês entenderem. Hum. Na verdade, eu resolvi que eu queria ser cirurgiã. Não sabia o que, queria ser cirurgiã. Estava com o coração aberto. E eu fui fazer cirurgia geral em Brasília. Lá tem um serviço muito grande de cirurgia plástica, muito bom, que pega o DF inteiro. E como é que eu vou te explicar? Você sabe que você precisa de oxigênio para sobreviver, não sabe? Sim. Então, medicina é muito linda, a questão de salvar vidas, de promover saúde. Só que você só dá valor ao oxigênio na hora que você não tem. O básico é ter. Então, por mais bonito que seja, a medicina ela não transforma as vidas das pessoas. A cirurgia plástica faz isso. Então eu estava na cirurgia geral, era sempre assim uma tristeza operar, ninguém queria operar, estava operando porque era obrigado, sabe?
E a plástica era outro clima, e eu sou muito sensível, assim, a essa energia. Meu padrinho era cirurgião vascular em Brasília, tava puxando sardinha para a especialidade dele, né? Ele me chamava para operar com ele, aí tinha uma pessoa que tinha que ser amputada. Aí ele, amputa aí. Tipo, eu não queria amputar uma pessoa. Era pro bem dela? Era. Era pra saúde dela? Era. Mas ela ia perder a perna, sabe? Assim, isso doía no meu coração. Aí na cirurgia plástica era o extremamente oposto. Eu não me identifiquei. Aí sim eu vi que eu estava transformando vidas, que a pessoa ia muito feliz operar, que aquilo ia mudar a vida dela e tudo. Eu falei, ai, é isso que eu quero. É Ah, difícil explicar, assim, é uma coisa muito subjetiva, mas eu acho que deu para entender. deu sim. Quem está nos assistindo, pessoal, pode enviar perguntas aqui para a doutora Renata, que ela está aqui gentilmente para respondê-las. Então, vou iniciando aqui, doutora. O que as mulheres e os homens, né, mais querem mudar no corpo, doutora? Quais os procedimentos mais procurados? Olha, de maneira geral, os mais procurados são justamente contorno corporal, abdômen, lipo, mama, ou para aumentar, ou para diminuir a mama, né? Particularmente, se não é de maneira geral, para mim, me parece muito também cirurgias íntimas, não para homens, para mulheres. Não sei se é porque eu sou mulher ou porque eu comecei a fazer muito e uma indica para outra, então hoje em dia eu faço duas, três toda semana. Mas não é a regra. De maneira geral, é contorno corporal mesmo. Certo. Doutora Renata, para quem deseja mudar algo no corpo, né? Assim, qual o procedimento, assim, qual o conselho que a senhora daria, doutora? Olha, Rodrigo, não precisa me chamar de senhora nem de doutora, tá? Fica à vontade, Obrigado. como você preferir. Olha, o conselho que eu daria é primeiro você consultar quais são as suas motivações. Se você está querendo mudar alguma coisa porque você quer, porque você se sente mal com aquilo, ou é por influência de amiga, ou é para se enquadrar em grupos. Vamos supor que você tem mama natural, a amiga fala: Nossa, amiga, põe um silicone. Aí o marido fala: Nossa, você podia tanto pôr um silicone. Outras pessoas vão falando. A pessoa acha que tem essa obrigação, sabe? Se sente pressionada, pressionada assim, socialmente falando. E isso eu acho totalmente errado. Então é hora de você se assumir e falar: Não, tô bem, não quero. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa é a motivação. Não é por causa de ninguém, é para você se sentir bem consigo mesma. Porque é daí que vem a transformação na vida da pessoa. Ninguém vai perceber que seu peito está um pouquinho maior, um pouquinho menor, usando o exemplo do silicone, né? Mas pode ser para qualquer cirurgia. Mas a pessoa, quando está incomodada com alguma coisa, quando está infeliz consigo mesma e transforma aquilo, muda a vida dela. Ela se torna uma mulher mais segura, mais confiante. É totalmente diferente do que só aquela parte do corpo. E quando é por influência, às vezes tem os arrependimentos, os questionamentos. Ai, será que eu deveria ter colocado? Sabe, assim. Aí eu não acho legal. Primeira coisa a pensar é isso. Por que que você quer? Se bate lá no fundinho do peito. Doutora, chegou aqui uma pergunta da Lígia. Ela pergunta, doutora, quais os maiores riscos dentro da cirurgia plástica no geral? O maior risco de todos é o quê? Morrer, né? Para morrer basta estar vivo. Você pode atravessar a rua e ser atropelado e morrer. Então a cirurgia plástica, por mais segura que seja, tem esse risco. É o risco principal e graças a Deus é muito baixo. Aí eu falo, é muito baixo. Aí você fala, mas teve um modelo assim, não sei aonde que morreu, outro não sei aonde que morreu. Mas sempre quando a gente vai investigar, a gente faz isso, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também faz isso. Existem alguns estudos que mostram que 90% dos óbitos, o médico não era habilitado. Ele não era cirurgião plástico especialista, não era da sociedade, sabe? Em outro percentual muito alto, que agora eu não lembro exatamente qual é, são cirurgias muito grandes, entendeu? Então, se você está bem de saúde, está incomodada com alguma coisa, uma coisa muito comum, a pessoa está incomodada com uma coisa, quer aproveitar e fazer mais coisas.
Então, o risco principal é esse, de você fazer num ambiente que não é adequado, com um profissional não adequado, fazer cirurgias muito grandes, sem necessidade. Certo. Doutora, a Márcia, ela está perguntando se a cirurgia íntima pode alterar a sensibilidade. Márcia, geralmente não altera, só que eu sempre aviso que pode, porque vai que acontece em alguém, né? Sempre eu aviso, pode alterar, pode alterar, pode alterar, porque a sensibilidade da mulher, o clitóris, que é o principal, né, o órgão sexual da mulher, o principal responsável pela sensibilidade, ele é grande por dentro, ele não é só aquele pequenininho ali de fora. Normalmente a gente não mexe tanto assim nele quanto vocês imaginam. Então, a mulher, quando faz cirurgia íntima, ela fala assim: ah, doutora, melhorou a minha sensibilidade, porque tirou aquele excesso de pele, ficou muito melhor. E a outra pode falar: ah, escondeu o meu clitóris, e aí tá menos acessível e tá pior. Tá melhor ou tá pior é mais psicológico do que anatômico. Não tem nem que melhorar nem que piorar. É porque às vezes a mulher se sente bem, se sente mais à vontade, se sente feliz e acha que melhorou, mas não é para melhorar. E para piorar também não, mas eu sempre aviso, pode alterar. Poder pode, porque isso não está na minha mão, não está na mão da cirurgia, tá aqui, ó, muito mais na cabeça da mulher. Doutora, o silicone, ele tira a sensibilidade, doutora? Pode tirar, o silicone pode tirar a sensibilidade da mama muito mais do que a cirurgia íntima, sabia? É. Um dos riscos do silicone é a perda da sensibilidade. Normalmente isso é transitório, perde nos primeiros meses, depois se recupera, mas pode perder para sempre. E a chance maior que tem de perder é quando se coloca pela areola e quando coloca próteses muito grandes, que aí precisa de um descolamento maior, porque o nervo da sensibilidade vem aqui pela lateral, então a gente acaba, às vezes, chegando ali perto. Certo. Doutora, a Nusa, ela está perguntando como se preparar para a abnoplastia. Nusa, perder peso. Então, o melhor preparo para uma abdominoplastia. Primeiro é perder peso. Quanto mais magrinha você tiver, melhor seu resultado. Ah, mas eu sou obrigada a perder peso? Não, muitas vezes não. Dá para operar acima do peso, mas às vezes você não vai ter aquele resultado nota 10. Você vai ganhar uma nota 9, nota 8. E todo mundo quer a nota 10, né? O segundo é manter uma alimentação saudável, parar de fumar, né? Procurar bons profissionais em bons hospitais, ver como que está de saúde, né, para poder operar com segurança. Doutora, a Gigiza, ela está perguntando se pode fazer abdômen e enxerto de bumbum. Sim, inclusive é uma associação muito comum, né? A maioria das mulheres que vem fazer o abdômen faz o enxerto junto. Doutora, na pandemia, aumentou a procura por cirurgia, doutora? Por incrível que pareça, Rodrigo, aumentou. Eu falo para as pacientes no Instagram que eu não recomendo que operem durante a pandemia, né? Eu estou até suspendendo cirurgias muito grandes. Mas eu acho que as pessoas deixaram de viajar, então aquele dinheiro ficou ali daquela viagem. A pessoa está mais em casa e trabalhando, trabalhando, sempre não para, né, para tão sonhada cirurgia e de repente sente que é o momento. Eu não sei por quê, mas aumentou. Doutora, a Rosane, ela está perguntando, com sobrepeso, fazer tripla é arriscado? Sim, tripla que as pessoas chamam é assim, lipoescultura, abdominoplastia e mamoplastia. Tem triplas e triplas, né, Rodrigo? Se for uma lipo pequena e a mama for só uma prótese, ou uma tripla, que é uma lipo, uma abdominoplastia, uma ninfoplastia, que é a cirurgia íntima, depende do tamanho. E a pessoa ainda tem sobrepeso, né? Se a cirurgia tripla for muito grande, só a tripla muito grande já é arriscada. Aí sobrepeso é mais um fator de risco. A idade maior de 40 anos, mais um fator de risco. A gente vai colocando fatores de risco, Rosane, para poder classificar o risco, sabe? No consultório, qualquer cirurgião plástico vai saber te orientar a respeito disso. Doutora, a Ana está perguntando se você faz plástica facial. Faço, inclusive hoje eu fiz Ah, um tá. lifting de face completo, levantamento aqui do terço superior, terço médio. Quem não faz assim, né? No espelho, pescoço, foi o tratamento. Essa foi a cirurgia que eu fiz hoje, inclusive.
Doutora, a Lahana, ela está perguntando, tirando 3 litros de gordura, quanto se aproveitaria para o enxerto no bumbum? Lahana, quando a gente aspira, a gente deixa decantando e essa gordura separa. Já viu o seu demaquilante, que tem duas fases assim? Então, às vezes, aquela gordura vem com muito sangue, vem com muito. Às vezes, vem com sobrenadante ali de tecido morto, desvitalizado, e a gente separa. Então, varia, não consigo te falar isso, não. Tem vezes que a gente aproveita mais, tem vezes que é menos. 3 litros é um tanto muito bom para fazer geralmente todos os enxertos que a gente precisa. Doutora, essa nova geração que está, né, que tá chegando aí na saúde, é, quais, o que ela tem trazido de positivo na sua área? De positivo, Rodrigo, eu penso em duas coisas. Uma na parte técnica, que a cirurgia plástica é uma especialidade relativamente recente. Apesar que tem retalhos, por exemplo, o retalho indiano foi descrito 600 anos antes de Cristo. Mas a cirurgia plástica como especialidade é recente, do Pitangui para cá, digamos assim, né? Então, como tudo no mundo, né, de informações e tudo, ela está em constante evolução. Então, tem muito cirurgião plástico, muita gente criativa, né? A especialidade tem está evoluindo muito tecnicamente, graças a essa nova geração. Isso é uma coisa boa. E, em segundo lugar, eu acho que é no relacionamento com os pacientes. Acabou aquela história, isso não existe mais, assim, do médico lá no céu todo-poderoso, né? E do paciente que não tem acesso ao médico, que não consegue conversar, não entende o que o médico fala, ele fala ali pronto e acabou. Eu acho que a nova geração tem sido mais parceira, sabe? Tem Certo. sido mais aberta ao diálogo, ao acolhimento, ao tratamento com as pessoas. Parar de ver o paciente como um pedaço de carne, ele vou cortar e vou costurar. Não é assim. São pessoas com sonhos, e eu acho que até as redes sociais, né? Pelas redes sociais a gente acaba criando uma intimidade, né, com as pacientes. Eu acho que isso é o que vem mudando de positivo agora, nos É isso últimos aí. anos. Doutora, É. a Rosane, ela está perguntando por que tanto se fala mal do silicone? Porque o silicone, ele tem seus riscos. E eu acho que talvez por culpa dos médicos também, mas agora hoje em dia com redes sociais, as pacientes conseguem ter mais informação sobre tudo, né? Não só sobre silicone. Então estão descobrindo que o silicone tem riscos. Eles estão falando mal do silicone? Deve ser por isso, porque eles têm. E outra coisa, há pouco tempo a moda era pôr silicone. Todo mundo tinha que ter silicone, silicone, silicone. E hoje em dia a mama natural já vem sendo a beleza natural, né? Não é só a mama. A beleza natural, até quando faz cirurgia plástica, a gente busca um resultado mais natural, né? Disfarçar, fingir que não é plástica, né? Então a beleza natural tem sido mais valorizada e ao mesmo tempo vocês estão sendo mais informadas sobre os riscos do silicone. Meu próprio Instagram, se você for lá no meu IGTV, acho que tem uns 5 vídeos lá só explicando sobre as complicações e os riscos do silicone, assim, informando as pacientes mesmo. Mas tem o lado bom também, né? Para quem não tem mama, é uma maravilha. A gente coloca na balança o risco-benefício. Inclusive, eu tenho silicone e não me arrependo de forma alguma. Doutora, aqui a Jorge, ela está perguntando se é possível colocar silicone sem cortar, sem corte, se fizer abnoplastia. É possível. Existe mas esse silicone que a gente coloca, de silicone mesmo, não é muito aconselhável colocar porque ele vem preenchido. Imagina só, a gente corta o abdômen, descola o abdômen e até chegar lá na mama. A gente desvasculariza muito o abdômen. O que que é isso? A gente corta o fornecimento de sangue para o abdômen e a gente perde um pouco o desenho do sulco da mama, que é aquela dobrinha. Existem técnicas para colocar silicone pelo abdômen, mas dá mais certo, é mais indicado a prótese salina, que é um tipo de prótese que vem vazia e a gente injeta soro para encher. Então, com um orifício menor, a gente consegue acessar a mama, coloca lá e depois é que enche. Mas é possível, sim. Certo. Só...
É só Do- existem umas limitações, não é tão fácil quanto falar. Doutora, a Ana está perguntando se você conheceu o Pitangui. Conheci. Não, o Pitangui ele estava em todos os congressos que a gente ia, uma gracinha, super acessível, super, tudo de bom, o Pitangui. Era realmente um professor, tipo, ele gostava mesmo de ensinar, ele era convidado aos congressos, sempre comparecia, Uma tirava referência, né? Uma foto com a referência, gente. né, doutora? Uma É uma referência. referência mundial, inclusive, não É. só aqui no Brasil. A Lígia está perguntando se depois da lipoaspiração o volume aspirado não volta mais. Olha, imagina que tem uma camada de gordura. A gente aspirou e jogou no lixo. Aquilo não volta. Mas aquela camadinha de gordura que ficou fininha, ela engorda e emagrece. Ela não vai engordar tanto mais quanto antigamente, porque a gente retirou uma parte. Mas aquela que tem de. E não pode aspirar tudo, Rodrigo, porque senão a pele fica aderida, fica irregular. Tem que ter uma camadinha de gordura assim para a pele deslizar, sabe? E aquilo que tá lá, ele engorda e emagrece junto com a pessoa. Certo. Doutora Márcia está perguntando qual o melhor tratamento para flacidez no queixo. Ó, o queixo aqui não costuma ter flacidez. Ela deve estar perguntando da flacidez abaixo do queixo, né? É isso, Márcia? Deve ser, né? Vamos É, considerar, né, é, a papadinha aqui, né? é. Olha, não tem melhor nem pior. Tem os tratamentos que são mais conservadores, que a gente faz em consultório, com fios, com bioestimuladores de colágeno. As dermatologistas também têm aparelhos que dão um resultado mais discreto. Para a flacidez leve, às vezes resolve muito bem. E a vantagem é que não precisa de cirurgia. Quando a flacidez é muito importante, que precisa de cirurgia, a gente pode usar o Renuvam, que faz um furinho aqui e aplica para aumentar a síntese do colágeno e a retração da pele. E em casos mais importantes, o lift, né, que é aquele que realmente a gente puxa aqui e joga a pele toda para trás da orelha e realmente retira o excesso de pele. Então, não é melhor ou pior, é o que é mais indicado para você, dependendo do seu grau de flacidez, dependendo do que você está disposta a gastar e dependendo do repouso que você está disposta a ter. Porque se a gente mexe pouco, tem pouco repouso. Numa cirurgia já precisa de mais tempo, né? Não é de repouso, mas assim, de afastamento, de recuperação. Doutora Adriana está dizendo o seguinte: nos dias atuais, não é mais obrigatório a troca da prótese. Em qual situação é necessária essa troca nos dias de hoje? Se a prótese der problema, pode ser qualquer tipo de problema. Ela pode ter ruptura, pode ter contratura, pode ter uma deiscência de ferida, pode ter uma inflamação crônica, um seroma tardio, um ALCL, que é um tipo de câncer relacionado à prótese, que é extremamente raro. Qualquer problema que você. Pode ter alguma rotação, por exemplo. Qualquer problema que você tiver em relação à prótese é que vai ser indicado a troca. Se ela estiver tudo bem, arrumada, sem nenhum sintoma, não precisa de trocar. Doutora, a Lahana está dizendo lipo mais silicone no bumbum e o maxilar na mesma cirurgia. É de grande risco? Depende do porte da lipo. As pacientes ficam perguntando: isso é de risco? Isso não é? Isso é de risco? Porque, pelo visto, está todo mundo preocupado, graças a Deus, né? Que cirurgia plástica é coisa séria. Mas, assim, o que é que você precisa fazer? Vamos responder de maneira geral para todo mundo. Você vai no médico, fala tudo que você quer fazer. Você fala: olha, eu me incomodo com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. E aí a gente classifica risco, a gente fala quais são as suas prioridades. E eu falo: olha, isso dá para fazer com segurança. Se a gente optar por fazer mais isso, já fica um pouco arriscado, e isso tudo, aí já não dá. Entendeu? Então o profissional vai saber te falar. Vocês não precisam preocupar tanto assim com essa parte técnica. Assim, de maneira geral, não. Se a lipo for normal, não. Mas tem gente que tem lipos e lipos, né, Rodrigo? Tem lipo Exatamente. pequena, média e grande. Tem gente que quer lipoaspirar o corpo inteiro e não dá para fazer mais nada. Doutora, uma pergunta. Quem tem hipotiroidismo, doença autoimune, pode colocar silicone? Pode, só que o risco é maior. Os reumatologistas normalmente liberam.
A gente, por exemplo, eu não gosto de colocar. Eu falo para o paciente, olha, você tem um risco de perder esse silicone, de dar uma resposta inflamatória, enfim. Hipotireoidismo é raro dar problema, mas as outras doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, etc., a chance é bem maior. Certo. A Miriam tá dizendo o seguinte: fazendo uma tripla, quanto tempo depois pode dirigir? Ai, essas pacientes não têm juízo, né? Mire, para você se programar, eu falo assim, uns 30 dias. Só que a recuperação é individual. Eu não tenho uma receita de bolo que eu entrego para paciente lá, dirigir 30 dias. Não sei o quê, relação sexual, levantar braço, academia. Eu acompanho individualmente. É tipo cesariana, Rodrigo. Sua esposa já fez cesariana? Às vezes, com uma cesariana, com um filho, ela fica lá passando mal, ruim, não dá conta nem de cuidar do neném. E às vezes, outra cesariana, ela levanta, tá ótima, maravilhosa, cuida bem do neném, não é assim? Na Uhum. cirurgia plástica também. Tem gente que recupera super bem, tem gente que já tem uma recuperação mais arrastada. Doutora Rosane, ela está perguntando: solução para diástase é só abdominoplastia? Abdominoplastia é difícil falar, né? É, Olha, existe uns exercícios que chama LPF, que é Low Pressure, sei lá, uma sigla aí, que é exercício de baixa pressão, para fazer, para melhorar a questão do abdômen para quem tem diástase. Só que eu não sei se é porque eu recebo só quem não funcionou, né? Eu nunca vi um caso que tenha funcionado. Acho que quando funciona não vem para mim, né? Então, que eu conheço efetivamente, que dá resultado mesmo, é só a abdominoplastia ou a minha abdominoplastia. certo. Doutora, a Márcia, ela está esclarecendo aquela pergunta no queixo. Ela está dizendo que são as laterais do queixo, Ah, as deve ser curvinhas, aqui. as covinhas. A ruguinha de marionete aqui. É. O que Qual que era a fazer aí? pergunta? Tratamentos, né? É a É. mesma coisa, é praticamente a mesma resposta, só que em local diferente. Por que que essa ruguinha aqui se forma? Porque com o envelhecimento a gente tem perda aqui dos coxins adiposos malares, que é a perda do recheio aqui na bochechinha. Tem frouxidão ligamentar, tem flacidez de pele, aí isso aqui tudo caindo, ó, forma aqui. Aqui ficou uma bochechinha aqui, deve ser essa, né? Então, qual que é o tratamento? Reposicionar isso aqui. Se a pessoa for relativamente jovem, igual eu já tô queixando das minhas já, hoje eu tô sem filtro, dá pra perceber. Então, eu não vou fazer uma cirurgia porque ainda tá discreto. Então, eu vou fazer esse levantamento por meio de aplicação de produtos, ácido hialurônico, MD codes, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno. E aí, em casos mais avançados, aí é cirúrgico. Aí a gente abre, reposiciona todo o tecido, a gente chama de SMAS, que é Sistema Músculo-Aponeurótico da face. Levanta todo o rosto. Rodrigo, já percebeu que antigamente, você perguntou da modernidade, né, da cirurgia. Antigamente as mulheres faziam plásticas, ficavam todas assim, ó. Era muito artificial, né? É. Hoje em dia você vê as artistas assim, o Silvio Santos, você vê Hoje que é todo mais ele tá natural, né, bem. doutora? Porque a técnica mudou. A gente reposiciona tudo de volta para o lugar e não fica esticando a pele. Automaticamente sobra uma pele para cá e a gente tira só aquele excesso de pele, sabe? Sei. Então, realmente, os resultados são mais naturais mesmo. Que bacana. Doutora, a Estela está perguntando como saber se tem diástase. Estela, deita na cama e levanta um pouco a cabeça e a perna, faz tipo um abdominal, assim, uma prancha. Quando você tem diástase, levanta um calombinho, assim, tipo uma salsicha, assim, no meio da barriga. Se não levantar, você pode palpar a bordinha do músculo ali. Se tiver separado, se você conseguir enfiar os dedos, você consegue perceber que tem diástase. No consultório eu consigo perceber facilmente, porque eu já sou acostumada, mas assim, para a pessoa perceber nela mesma, eu acho que esse é o jeito mais fácil. Faz aí agora e já conta pra gente. Doutora, existe cirurgia plástica que é para saúde
e para a estética, né? Qual a relação dessa saúde e estética, doutora? A cirurgia plástica, antigamente já se fala menos disso. Atualmente já se fala menos. Mas antigamente a cirurgia plástica era dividida em cirurgia plástica estética e reparadora. A reparadora é quando a pessoa tem perdas funcionais. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma queimadura aqui no pescoço, que quando eu vou virar o pescoço, repuxa a minha boca, por exemplo. Ou eu sofri um ataque de cachorro e perdi um pedaço da orelha, do nariz, ou tive um câncer de pele, câncer de mama. Então, essas cirurgias reconstrutoras são chamadas reparadoras. Mas tanto a reparadora quanto a estética já é considerada um importante pilar na saúde das pessoas. Como assim? A OMS, ela falou que ter saúde, para ter saúde, não é só ter a ausência de doenças. Ah, não tenho uma doença, então eu tenho saúde. O que é ter saúde segundo a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde? Saúde é o bem-estar físico, psicológico e social. Saúde é o bem-estar físico, psicológico e social. Se você olhar esse conceito, você já entende o tanto que cirurgia plástica encaixa bem para contribuir com a saúde das pessoas, né? Por quê? Porque a cirurgia plástica é uma importante ferramenta no bem-estar físico, psicológico e social, seja estética ou seja reparadora. A pessoa vai se sentir melhor psicologicamente e socialmente falando, desde que ela esteja se sentindo mal, igual eu falei, para entender as suas motivações, para com isso você ter esse estado de bem-estar, né? Doutora, uma pergunta aqui. Mastopexia com rinoplastia precisa de quanto tempo de repouso? Rosane, essa cirurgia não vai te deixar debilitada numa cama. No outro dia você pode andar, porque aqui da cintura para baixo você não precisa de repouso. Na mastopexia você vai precisar de repouso com os braços, você não vai poder levantar o braço e pegar peso. Mas até essa movimentação com os antebraços você pode fazer. E o nariz não tem repouso. Você não vai fazer uma atividade física, óbvio, mas não vai te debilitar no corpo. Para o nariz, você vai precisar proteger do sol. Evitar sol, calor, passar filtro solar, mas não tem assim um repouso. É mais ou menos isso. Certo. Doutora, anos atrás, né, se ligava muito cirurgia plástica às mulheres, né? Mas os homens vêm crescendo nesse número aí, professora? Ô, doutora? Hoje em dia, eu acho que já caiu muito preconceito, né? Para homem fazer plástica. Os homens estão fazendo rinoplastia, otoplastia com orelha de abano, lipo. Agora eu imagino que os homens, quando querem fazer uma cirurgia plástica, eles procuram homens. Eu atendo homens, mas a maioria dos homens que eu atendo são os maridos das minhas pacientes. Ou então amigos íntimos de alguma paciente minha, sabe? Assim, recentemente, por exemplo, um homem fez uma lipo, uma abdominoplastia no homem, só que a maior parte do meu público, assim, 90% ainda é de mulher, mas eu acho que é porque eu sou mulher. Certo. Doutora, uma pergunta que chegou. Mastopexia para doença autoimune também é o mesmo risco para colocar o silicone? Não. O problema da doença autoimune é o silicone. A mastopexia ser o silicone aí é tranquilo, desde que a doença esteja em remissão, né? Certo. A Tati, ela está perguntando como reage a gordura enxertada, quanto tempo para um resultado definitivo, doutora? É o seguinte, o que é o enxerto de gordura? Imagina que você levou uma facãozada no dedo aí no Nordeste, então uma peixeira, assim vocês falam que pegou uma É, peixeira aqui é. e cortou o dedo fora. Aí você correu para o hospital e colocou o dedo no lugar e costurou aqui. Esse dedo é um enxerto. Ele pode morrer ou pode sobreviver. Mesma coisa o enxerto de gordura. Ele saiu do corpo e voltou para o corpo. Então ele não vai ter fornecimento de sangue para ele. Se ele morrer, ele é reabsorvido. E para ele sobreviver, ele fica ali, morre, não morre, sobrevivendo por embebição, que a gente chama,
durante mais ou menos 5 a 7 dias que o corpo demora para formar um vasinho sanguíneo ali para ele. E aí, depois desse tempo, se ele sobreviver, aí ele sobrevive para sempre. Aí você não perde ele mais, tá? Então, até o corpo reabsorver isso, um inchaço e essa célula que morreu, a gente pode considerar aí uns 30 dias de resultado. Certo. Doutora, estão pedindo aqui para você falar um pouco sobre o que abrange a lipoescultura. Lipoescultura nada mais é do que uma lipoaspiração. Só que na lipoaspiração a gente pega a gordura e joga fora. Na lipoescultura a gente tira de um local e põe em outro. Geralmente, por exemplo, a gente aspira o abdômen, a cintura, enxerta quadril, enxerta bumbum para fazer aquele formato de violão. Por isso que é chamado lipoescultura, porque você vai tirando de um local e colocando em outro. Outro local que a gente costuma colocar é no rosto para rejuvenescimento, na mama para aumentar ou encher um pouquinho mais o colo. Então, assim, como a gente não está jogando a gordura fora, é como se fosse uma remodelagem da pessoa. Por isso tem esse nome de lipoescultura. Doutora Nusa, ela está perguntando quais medicamentos deve evitar antes e depois de uma lipo. Olha, tem assim uma lista enorme de medicamentos. Não dá para eu lembrar e te falar tudo agora. Por exemplo, anticoagulantes, né? Às vezes a pessoa toma esse, metformina, tem que suspender alguns dias antes. Mas assim, o certo é você procurar o médico para fazer uma cirurgia. Ele vai te perguntar que medicamentos você usa. Aí você fala, eu tomo anticoncepcional. Ele falou, o anticoncepcional vamos suspender 30 dias antes. Aí eu tomo isso, tomo aquilo. Ele mesmo vai observar, tá? E aí, próximo da cirurgia, se você precisar de algum medicamento, aí você vai avisar para o seu médico, falar, posso usar isso? Aí ele vai te orientar. Certo? Doutora Nath, ela está dizendo o seguinte, onfaloplastia é uma boa opção para retirar cicatriz de piercing? Olha, onfaloplastia é toda cirurgia que é feita no umbigo. Mamoplastia, né, na mama? Onfaloplastia é o nome da cirurgia do umbigo. Então, se o piercing é no umbigo, é uma boa opção. Doutora, a Valquene, ela está perguntando para falar sobre a matéria veiculada no Fantástico, sobre explante de silicone. Pois eu não assisti. Eu tenho que olhar o replay na internet, ainda não tive tempo. Já me perguntaram sobre a matéria e eu ainda não assisti. Depois eu vou procurar, tá? Outra De qualquer pergunta. forma, eu já tenho um vídeo no IGTV sobre uma matéria da Record sobre explante. Eu comentei, cheguei a comentar lá, de repente te interessa, mas a do Fantástico eu tô devendo para as minhas seguidoras. Uma hora sai. Doutora, doutora Renata, vi uma nova técnica de silicone com recuperação de 24 horas. É confiável? Ana, é confiável. Digamos que seja. É uma técnica que está sendo colocada como novidade, mas ela foi descrita por Tebbets no livro dele assim, há mais de 10 anos. Na época da minha residência, eu tenho acho que uns 15 anos de plástica, Rodrigo. Na época já tinha no livro dele. E aí alguém falou assim, acho que deve ter lido, né? E falou, olha que interessante, vou fazer, vou publicar, porque aí fica, né, um diferencial aí no mercado, né? Só que não colou, por quê? Porque gera uma insegurança, né, por parte dos médicos, por parte dos pacientes. Vai falar, gente, por que não manter um certo repouso, pelo menos para cicatrizar um pouco? Então, assim, eu só vou falar para minhas seguidoras: olha, é seguro, não aumenta a chance de complicação. O dia que eu vir um trabalho científico comparando uma técnica e a outra, estatisticamente significativo, né? Assim, 5 pacientes de cada, aí ninguém dá complicação, né? Porque realmente as complicações em plástica são raras. Aí sim eu vou estar tranquila, vou falar, pode operar, tranquila. Por enquanto, eu ainda tenho as minhas ressalvas. Eu não falo assim, pode movimentar à vontade assim para meus pacientes, não. É quando a paciente quer, como a técnica ela é descrita, ela já faz parte do know-how da cirurgia, eu faço, sabe? Mas eu explico para ela, olha, não custa nada. Rodrigo, eu sou a mais conservadora, digamos assim. Doutora, uma pessoa com sobrepeso, fica bom fazer mastopexia sem prótese, usando a gordura para modelar? Olha, fica bom, pode fazer.
O problema maior de fazer, que eu acho, não é que a cirurgia não vai ficar boa, é que a pessoa fica feliz. Normalmente, quem é gordinha, quem tem tendência a engordar, é assim, Rodrigo, se elas estão com a autoestima baixa, estão tristes, estão ansiosas, elas engordam. Se elas estão felizes, elas emagrecem. Então opera, fica feliz com a mama e depois começa a emagrecer, sabe? Porque melhora a autoestima, fica feliz. E se emagrecer, você vai perder um pouco seu resultado. Aquilo que eu falei, sai da nota 10 para nota 9, para nota 8. Porque a hora que emagrece, a mama emagrece junto. E aí dá uma quedinha, né? Não fica mais tão bonito o resultado. Doutora, a Nara está perguntando quem usa o Mirena tem algum risco para cirurgia plástica? Olha, o Mirena é um DIU hormonal e todo hormônio ele é fator de risco para trombose, ele aumenta o risco de trombose. Só que a dose baixa e a gente não costuma suspender, não. A gente pode fazer, assim, normalmente a gente recomenda que pode ficar e fazer a cirurgia plástica com segurança. É um fator de risco a mais, é uma coisinha a mais para complicar, mas não é tão importante assim, sabe? Doutora, a Ellen está dizendo o seguinte: na mini abnoplastia, o umbigo é mantido no seu formato natural? Sim, a gente não mexe no umbigo na mini. Certo. Doutora, chegou aqui uma pergunta aqui do advogado, ex-deputado federal aqui do Ceará, doutor Crescêncio. Ele está perguntando, doutora, silicone nos seios prejudica a amamentação? Doutor Senhor, Crescêncio. sim, é isso que eu ia falar, senhor excelentíssimo, né, doutor, não sei nem como é É, que a gente trata uma figura importante assim. O silicone nos seios, teoricamente, não prejudica a amamentação. Inclusive, eu tenho silicone e eu estou amamentando meu neném. hum, Mas, assim, pode prejudicar. Em que sentido? Quando a gente coloca pela areola, que a gente corta uma parte da mama. O meu é pela areola e eu estou amamentando, mas, assim, existe um risco maior. O silicone ele fica atrás da glândula mamária. Então, aqui tem a glândula mamária e aqui é o silicone. Então, aqui, ó, é produzido o leite e ejetado, sabe? Doutor, então quer dizer que existe o silicone pela auréola e pela lateral, é melhor, qual é o melhor dos dois? Ah, Rodrigo, não tem melhor nem pior, tem vantagens e desvantagens, né? Ah, Na verdade, são três vias. Pode ser colocado pela axila, pela areola e aqui por baixo da mama. É, pela axila, a mama fica sem nenhuma cicatriz. É a que os maridos mais gostam e a que mais faz propaganda para mim, porque a paciente, quando coloca silicone, fica empolgada e quer sair mostrando a mama para todo mundo. Então, nossa, a mama sem cicatriz. Só que a cicatriz na axila é fora da mama, então é um lugar visível. A gente mora num país quente, né? Às vezes a pessoa vai prender o cabelo, assim, e pode ficar constrangida com aquela cicatriz. Então, a longo prazo, principalmente se a pessoa for morena, axila e virilha é uma pele que tem tendência a pigmentar, que pode formar uma cicatriz escura. Então, existe essa chance. Se a cicatriz for boa, Rodrigo, ela é boa em qualquer lugar, qualquer lugar. Ela é fininha, discreta, quase não dá para ver. Então, a gente tem que pensar se essa cicatriz não cicatrizar tão bem, sabe? Pela areola, aquela pigmentação da areola, ela disfarça muito bem uma cicatriz, porque ela fica ali na transição de cor. Geralmente, a cicatriz, quando cicatriza bem, é a cicatriz que fica mais discreta. Só que tem uma chance maior de alterar a sensibilidade, de não amamentar também. Então, e se ficar feia, estragar a areola, que é o mais bonito da mama, né? Quando você vai olhar para uma mama, você olha para a areola. Se eu tampar a areola aqui, ó, parece que tampou a mama, né? Então a areola tem essa questão. é. E aqui por baixo é o local que é mais anatômico, né? Porque pela axila a gente tem que fazer um túnel, pela areola a gente tem que cortar a mama, e aqui por baixo é o lugar assim mais neutro, né? Digamos assim. Então cada um com as suas Certo. vantagens e desvantagens. Doutora, como é o corte da mastopexia? A cicatriz é grande? O tamanho da cicatriz é proporcional ao tanto de pele que tem para tirar. Se a pessoa tem pouca pele, às vezes fica só em volta da areola, às vezes fica em volta da areola e uma verticalzinha assim.
E se tiver muita pele, fica em volta da areola, uma vertical assim, e na dobra da mama, que é chamada cicatriz em T invertida. Aí esse T pode ser curtinho, se tiver pouca pele, ou se pode ser longo, né? Se tiver muita pele. A Lahana, ela está dizendo que fez o silicone pela axila, mas a marca ficou enorme. E ela está dizendo que pretende Se corrigir com a doutora arrepende. Renata. Ah, obrigada, Lahana. Então, aí ela falou que se arrepende, né? Pois é, geralmente quando as pacientes querem fazer pela axila, eu explico tudo, sabe? Assim, justamente para não ter arrependimentos. Então, o mais importante é a pessoa estar segura, né, do que pode esperar de resultado para não arrepender depois. É muito triste a pessoa operar e não arrepender, tá? É, Se quiser doutora, fazer uma correção, você é bem-vinda. A gente pode corrigir, não tem problema nenhum. doutora Régia, ela está pedindo para falar sobre sutiã interno no mastopexia. Regia, é o seguinte, qual que é o problema da mastopexia? É a durabilidade da mama, porque a pessoa que já tem a mama caída, normalmente tem os tecidos ali de sustentação já com flacidez, tem flacidez de pele, né? Não tem uma sustentação muito boa para a mama. E, e ainda coloca um silicone, sem o silicone até que ela sustenta um pouquinho melhor, porque é mais leve. Mas a mama é mais molinha, então a mama natural é mais molinha que o silicone, né? Então as pacientes gostam do silicone por causa do colo, por causa da consistência, enfim. E a mama que precisa de uma mastopexia, ela não sustenta muito bem o silicone. Então existem algumas estratégias que a gente faz para deixar esse silicone mais preso um pouco. Uma delas é isso aí do sutiã interno, que também estão divulgando aí pela internet. Tem alguém que está fazendo um excelente trabalho de divulgação, aí, que os pacientes andam perguntando bastante das técnicas, né? É o seguinte, é como se a gente abrisse uma alcinha de músculo, aqui assim, sabe o músculo peitoral? Sei. Imagina a anatomia, imagina uma pessoa bem malhada. Então a gente abre assim uma alcinha de músculo e faz tipo um bolsinho assim, ó, para acomodar a prótese, para dar uma sustentação melhor para a prótese. É isso. Certo. Doutora, a gente liga a cirurgia plástica também à vaidade, né? O Uhum. brasileiro, ele é um povo vaidoso, né? Como está no ranking mundial, o Brasil está entre né, os mais vaidosos do mundo. E quem é o povo mais vaidoso do mundo, que tem mais cirurgias plásticas, doutor? É, o Brasil e os Estados Unidos. Tem ano que o Brasil ganha, tem ano que os Estados Unidos ganham. O Brasil, gente, ele exporta cirurgia plástica. O Brasil, no mundo inteiro, ele é considerado referência em cirurgia plástica. Nisso vocês podem se sentir orgulhosos. Tem gente do mundo inteiro que vem para operar aqui, inclusive em Goiânia, sabe assim? Eu acho assim, o brasileiro, a brasileira, né, principalmente, ela tem muita exposição do corpo. Ela usa biquíni pequeno, ela vai à praia, sabe assim? E ela é muito exigente com a beleza, com o aspecto físico. A americana também. As europeias, elas já gostam de uma beleza, elas fazem plástica também. Só que elas não contam para as amigas igual a brasileira. A brasileira faz e conta para todo mundo, e a amiga fica com vontade, e aí todo mundo vem fazer. Agora as europeias gostam de fingir que é natural, entendeu? Então aí esse ranking acaba sendo perdido. E em relação aos americanos, as brasileiras são muito mais exigentes em relação de técnica, sabe? Isso é muito bom, porque o cirurgião plástico brasileiro ele acaba sendo mais cobrado e acaba ficando melhor também. Mas o Brasil tá. Ó, o Rodrigo ficou sem sinal. Eu estou sem sinal, Voltou. doutor? Voltou? Voltou. Voltou, ficou pensando aí a telinha. Doutora, a rinoplastia com certo desvio de septo, A rinoplastia não, sozinha, ela não conserta o desvio de septo. O fato é que quando a gente vai fazer uma rinoplastia na pessoa, que a pessoa tem desvio de septo, a gente aproveita e já arruma as duas coisas. Porque às vezes até o nariz quebrado, né? O desvio de septo pode até entortar o nariz depois. E também vai
fazer um nariz lindo, maravilhoso e deixar a pessoa sem respirar também não justifica, né? O nariz tem que funcionar. Exatamente. Doutora, assim, e tem faixa etária que procura mais cirurgia plástica, né? Ou hoje em dia todas as idades, como é, doutora? Não, todas as idades procuram. Assim, ela é tipo uma curva de Gauss. Tem um percentual menor de pacientes muito jovens, aí tem aquele meio termo ali dos 25 aos 45, que é o principal da curva, e depois umas pacientes numa idade maior, que são minoria também, mas todas as idades procuram, não tem como. A mulher. Olha, Rodrigo, a gente fala, ai, é besteira, é futilidade. Não é, infelizmente, a nossa cultura valoriza a beleza da mulher. Uma mulher que ela é bonita, a gente não pode. Infelizmente, o que vale é o conteúdo, de verdade, mas infelizmente a vida é o que é, né? E como que é a vida? A mulher que é mais bonita, ela tem mais oportunidades. Ela arruma um emprego melhor, tem mais amizade, ela arruma um marido melhor. Assim, a vida parece que é mais fácil, sabe, para ela. É igual hoje em dia a gente fala, ai, não existe preconceito contra negros. Existe sim, preconceito contra negros, preconceito contra mulheres em relação aos homens. E uma mulher que é mais bonita, ela tem sim privilégios em relação a que é menos bonita. Não tem como a gente falar que isso não existe, sabe? Assim. Mas o que eu falo que o que vale é o que é por dentro, porque você não precisa ser Miss Brasil e ser linda, maravilhosa, não. Se você é seguro no que você faz, se você tem conteúdo, se você é competente, você acaba provando o seu valor, sabe? Assim, você não precisa ser bonita para isso. Mas, às vezes, a pessoa tem que se sentir bem. Por exemplo, para eu vir fazer essa live aqui com você, eu fiz uma maquiagem correndo, coloquei meu filho para dormir assim, eu falei, nossa, Deus me livre de entrar nessa live sem maquiagem. Por quê? Porque maquiada eu me sinto mais bonita e me sinto mais segura com a minha imagem para eu poder falar. É besteira? Não sei. Mas o mundo é o que é. E a gente fica se adaptando, né? Na medida do possível. A gente tem que ter bom senso para não deixar isso dominar a gente. A gente faz o que pode, né? E a autoestima não é só beleza, é tudo. Eu já fiz até uma live sobre autoestima também, recomendo que vocês assistam. Mas a gente não pode ser hipócrita de falar que não é importante, sabe? Para a É. mulher é importante, sim. A gente que é mulher, a gente sabe. Doutora, a Laís está perguntando como evitar a fibrose na lipo-LED. Olha, na lipo LED, a lipo em alta definição, essa sigla. A fibrose, ela é provocada, não é como evitar, ela é provocada justamente para dar retração de pele ali nas bordas musculares, tá? Como evitar fibrose? Não tem jeito de você evitar uma fibrose. Aí fala, faz uma drenagem linfática bem feita. Sim, é um dos fatores que interferem no resultado, mas não é o único, sabe? Assim, a parte principal é a parte técnica, o médico posicionar as fibroses, ali, a formação da fibrose de um jeito que vai te dar uma definição das áreas musculares. Certo. Doutora, assim, existem pacientes que devem lhe procurar uma vez, aí vai na segunda, vai na terceira, aí na quarta ele tem coragem. Tem desse tipo de paciente, doutora? Tem. Não, tem pacientes que vai no meu consultório uma vez por ano durante 5 anos. Aí chega lá e fala, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer. Tem, inclusive eu tenho uma live já sobre medo de operar. A pessoa que vai, mas não vai, agora eu vou. A pessoa que tem medo de operar, mas não desiste de operar, ela fica se torturando com isso durante muito tempo, anos e anos. Aí quando opera, fala assim, ai, devia ter feito antes. Tá? Fiquei sofrendo tanto tempo. É assim, gente. Ou você resolve operar logo e faz logo para aproveitar mais tempo. Se você demorar 5 anos para operar, poderia ter resolvido isso há 5 anos atrás, né? Então,
Ou resolve e faz logo para você aproveitar o resultado mais tempo, ou então desiste, não vai operar não, vai ser feliz daquele jeito, aceita, né, da forma como está e esquece isso. Agora, se você vê que você não vai esquecer, vai ficar querendo, vai ficar lendo sobre isso, vai ficar perguntando na live, e vai ficar atrás, e vai ficar reparando, aí já opera logo. Eu sou assim, ou resolve, resolver, né? Ou opera ou não opera. O que não pode é Doutora, ficar. uma pergunta aqui. Doutora, até quantos ml pode enxertar no bumbum? Sei que não se pode colocar em certos lugares, mas pode, tipo, 1 litro de cada lado, por exemplo? Olha, é o seguinte, o enxerto, você lembra do negócio do facão, da peixeira aqui, do Sim, dedo? sim. Então, o enxerto a gente coloca, tipo assim, em macarrõezinhos, assim, vamos supor. Ele já tem estudos que mostram que ele, acima de 4 milímetros, ele morre, o meio dele. Por quê? Porque a periferia é nutrida por imbebição. E o meio, ele morre, ele necrose, ele não recebe sangue. Usando a analogia do dedo, seria como se aqui, ó, sobrevive, mas onde é longe aqui, ó, demora demais para chegar sangue e morre. Então não adianta a gente fazer um lago de gordura que vai morrer todo mundo. Então a gente tem que fazer tipo uns macarrõezinhos assim, ó. Então tem mulheres que cabem mais e tem mulheres que cabem menos. Não tem isso assim, ai, tem um limite máximo de colocar. Lá na hora que a gente vê o tanto que cabe. Certo. Doutora, a gente está indo aqui para a reta final, né? Quando completa 1 hora, o Instagram corta, tá? Assim, Uhum. mas antes de passar para as suas considerações finais, eu quero pedir aqui para quem está nos assistindo, não é, seguir a nossa página do Diálogo Ponto Aberto. Aí em cima da sua tela, você clica e segue e acompanha toda a nossa programação de lives com muito conteúdo, sempre com a participação de vocês, tá? E também pedir para quem não segue a doutora Renata aí, também clica lá, segue e acompanha todo o material, todos os vídeos, enfim, todas as orientações que a doutora Renata sempre disponibiliza no seu canal. E é isso aí, doutora Renata. Doutora, eu vou pedir aqui só licença para tirar um pouquinho aqui os comentários para a gente fazer um print aqui, tá? É assim. Tirar aqui, por favor. Deixa eu fazer também, peraí. Pronto. E eu quero avisar, tá? Que essa live com a doutora Renata Magalhães ficará salva aqui no Instagram, Diálogo Ponto Aberto, na íntegra. Agora, logo vai ficar postada. E também será salva no nosso canal do YouTube, tá? Também pedi, na bio aqui da nossa página, tem um link do YouTube. Se inscreve lá, todas as nossas entrevistas, nosso conteúdo estarão sempre sendo postados lá também no YouTube. Doutora Renata Magalhães, uma grande honra, muito obrigado. Fica o convite aqui para uma próxima oportunidade vir ao Ceará, Fortaleza, tá? Muito bem-vinda. E, por gentileza, as suas considerações finais, doutora. Oh, Fortaleza é uma terra maravilhosa. Então, só para encerrar, queria agradecer a presença de todas vocês. Eu falo todas porque parece que é a maioria, ó. Tem um prefeito aí, então todos vocês. Espero ter contribuído para a vida de vocês, para um pouco de informação, principalmente para quem não tem acesso, né, a um cirurgião plástico. E eu me coloco disponível sempre que vocês quiserem, que vocês precisarem. Para quem está assistindo o replay, né, não teve oportunidade de perguntar ao vivo, só me mandar um direct. E qualquer coisa, qualquer dúvida adicional, eu estou à disposição. Viu? Obrigada pelo convite, é um prazer participar. Obrigado. Doutora Renata, parabéns aí pelo seu brilhante trabalho, né? E assim, Ah, obrigada. essa 1 hora que você tirou aqui para dedicar ao diálogo aberto, tantas perguntas aí, tantos esclarecimentos importantes aí para todos os seguidores. Obrigado a todos que participaram com perguntas importantes, comentários importantes. E vamos seguir o diálogo, a página do Diálogo Ponto Aberto e também seguir a página da doutora Renata Magalhães. Doutora Renata, boa noite, que Deus abençoe aí.
Muita saúde para você e para toda a família, doutora. Oh, boa noite, obrigado. Que Deus abençoe a todos e proteja aí contra essas mazelas que andam assolando a Amém. nossa humanidade, né? Tchau, fica Amém. com Deus. Obrigado. Boa noite, doutora. Boa noite, tchau. Tchau. Sou eu? Vou fechar aqui.